A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontro muito feliz de poder estar aqui partilhando da palavra de Deus para com cada um de vocês. Tenho certeza que será de grande importância para o crescimento na fé, trazendo uma palavra neste momento de dificuldade que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que a palavra de Deus irá sarar o seu coração. Amém? Nós vamos fazer a leitura oficial do nosso estudo nesta noite, que se encontra em Êxodo, capítulo 25, o verso 8 e 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Glória a Deus. Nós estamos estudando a respeito do tabernáculo e nós iremos falar nesta feita sobre a última peça do tabernáculo, das 7 ao qual nós estudamos. Nesta noite iremos falar sobre o propiciatório. Para nós iniciarmos, o propiciatório no hebraico é o lugar onde a propiciação é feita. Mas qual é o significado da palavra propiciação? Apaziguar ou aplacar a ira de alguém. Apaziguar ou aplacar a ira de alguém. Esta peça, que era a tampa da Arca da Aliança, conhecida como propiciatório. Vamos ver aqui de que forma ela foi confeccionada. Êxodo capítulo 37, versículos 6 ao 9. Êxodo 37, do 6 ao 9, nos diz: fez a tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Glória a Deus. Então o Senhor mandou que confeccionasse essa peça de ouro puro, ouro representando divindade, representando pureza e santificação. O Senhor mandou que confeccionasse esta peça, que era a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório, onde havia 2 querubins que encontravam as suas asas e cobriam a tampa, um de frente para o outro, e ele formava apenas uma só peça com a tampa, ou seja, não havia divisão, mas a tampa junto com os querubins e as suas asas se encontravam e formavam apenas uma só peça, não havia divisão sobre elas. É muito interessante quando nós estudamos a respeito do propiciatório, porque fala sobre apaziguar a ira. Na verdade, nós sabemos que nós estávamos condenados pelo pecado. Pelo pecado que nós cometemos, nós estávamos condenados à eternidade sem salvação. Mas o Senhor propôs esta propiciação. Ali estava o propiciatório, onde a Shekinah, onde a glória de Deus estava. Nós dizemos que a Arca da Aliança conduzia a glória de Deus. Porém, o Senhor diz na sua palavra que a sua glória se revelaria ali em cima no propiciatório. E era tão interessante quando o sumo sacerdote entrava ali para poder fazer a propiciação, para poder apresentar ao Senhor a culpa do seu povo, para apresentar as suas petições, as suas ofertas diante do Senhor, para que o Senhor pudesse apaziguar a sua ira e trazer um perdão sobre a vida deles. Se nós formos observar lá em Êxodo, capítulo de número 30, o verso 11 até o verso 16, fala sobre uma oferta, sobre um preço, uma propiciação que os israelitas tinham que fazer
Deus disse que todas as vezes que fosse feito o censo, que o povo fosse contado, eles precisavam, cada um daqueles de 20 anos acima, precisava apresentar uma oferta, uma propiciação ao Senhor, para que a ira de Deus não viesse sobre a vida deles. Ou seja, eles tinham que apresentar algo perante os sacerdotes. E Deus ordenou aos sacerdotes que eles deveriam usar essa oferta da propiciação, que eram de 6 gramas, que eles poderiam utilizar ali no tabernáculo, em tudo que era feito ali, para que isso servisse como um memorial perante o Senhor, ou seja, para que Deus pudesse estar contemplando a oferta do seu povo e a ira não viesse sobre eles, mas quando eles cometessem algum erro, algum pecado, Deus pudesse sarar o seu povo. Aí onde nós entramos na palavra do nosso Deus, e é tão glorioso, porque Jesus Cristo, ele veio a esta terra e ele foi a propiciação, o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de vida eterna. Nós sabemos que nós estávamos condenados pelo pecado, nós iríamos passar uma eternidade sem Cristo, mas ele verteu todo o seu sangue e nos deu a oportunidade de vida eterna. Cada uma das vezes que nós falhamos, tropeçamos em algum ato, em alguma palavra, comportamento, o Senhor, ele contempla o sangue que foi vertido na cruz do Calvário e nos dá novamente a oportunidade de nos levantarmos e continuarmos na nossa caminhada. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo de número 3, o verso de número 23 ao 25. Romanos 3, do 23 ao 25, nos diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o verso 23, demonstrando que todo homem é pecador. Todo homem cometeu o pecado e por isso ele está destituído, ou seja, separado da glória de Deus. Então nenhum homem ele pode ser salvo pela sua própria justiça, pois todo homem ele é pecador, e sendo pecador, ele está separado da glória de Deus. Vejamos o próximo versículo 24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós fomos justificados gratuitamente. Na verdade, o preço foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim que foi pela sua graça, e a graça é o favor não merecido. Nós não merecíamos esta propiciação, nós não merecíamos que a ira do Senhor fosse apaziguada, mas o Senhor ele verteu todo o seu sangue para nos dar a oportunidade de nos achegarmos a Deus e termos a vida eterna. E isto ele diz aqui que foi de uma forma gratuita, pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O verso 25 nos diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Somente até aqui. Então, Deus ofertou a Jesus Cristo como uma propiciação pelas nossas vidas, mediante a fé que nós apresentamos pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então, uma vez que nós cremos na mensagem da cruz, uma vez que nós cremos que Jesus Cristo ele veio a este mundo, que ele foi crucificado, morto, ressurreto ao terceiro dia, que ele verteu todo o seu sangue ali para salvar a humanidade, mediante a nossa fé, nós somos justificados. É apaziguado toda a ira de Deus contra a nossa vida e nós temos a oportunidade de ter livre acesso, de adentrar o lugar santíssimo e um dia habitar com ele pelos séculos dos séculos. Aí é onde nós meditamos também na palavra de Deus, em Romanos, capítulo de número 6
e o versículo de número 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Uma vez que o homem comete pecado, o salário, a recompensa pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós devemos fazer uso deste dom gratuito, né, que o Senhor nos ofertou para nós termos vida eterna ao lado do nosso grandioso Rei. Vamos ver aqui o próximo texto bíblico, 1 João, capítulo 4 e o versículo de número 10. 1 João 4, 10, para nós examinarmos. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a Bíblia está dizendo que nisto consiste o amor, não em que nós amamos a Deus, nem que nós temos demonstrado o amor a Deus. Não é nisso que consiste o amor, mas em que Deus deu o seu Filho para poder morrer em favor das nossas vidas, como propiciação. Ele ofertou para propiciação pelos nossos pecados. Então, para que a ira de Deus fosse apaziguada, foi o sangue de Cristo que foi ofertado para que nós tivéssemos a oportunidade de vida eterna. Grande amor é este que Deus tem pela minha e pela tua vida. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo de número 16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Louvamos a Deus por esse texto bíblico. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia usa a expressão tal maneira, eu entendo que o Senhor procurou adjetivos, né? Que são palavras que qualificam o substantivo. Deus procurou adjetivos para poder qualificar um ato tão grande de amor. Mas como ele não encontrou, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu papel, o seu papel, como servos de Deus, como cidadãos, é nós entendermos esta mensagem, entendermos este sacrifício, entendermos esta propiciação e tomarmos posse dela para vivermos uma vida de felicidade, de retidão, de amor, de justiça e um dia habitarmos com o nosso Senhor na eternidade. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nós estamos concluindo o nosso estudo acerca do tabernáculo. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, deixe também os seus comentários, eu estarei respondendo cada um deles e também pode deixar sugestões para que a gente a cada dia possa fazer um trabalho melhor e o nosso canal possa desenvolver para a glória do nosso Deus. Jesus, abençoe esta vida ao qual esta mensagem chegará, que estará ouvindo, meu Pai, esta palavra da tua propiciação, meu Deus, do teu sacrifício, do teu amor tão grande pelas nossas vidas, que o Senhor possa estender o teu braço poderoso sobre a vida deles, meu Pai, trazer a paz que eles necessitam, a propiciação e que eles possam viver uma nova vida contigo, Senhor, até que o Senhor venha para estarmos contigo na eternidade. Jesus te abençoe.